Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD. Estamos avançando com Max Weber, né, um dos grandes autores que estamos trabalhando. E acho que já é o quinto ou sexto vídeo sobre ele que eu faço. Dessa vez vamos falar da obra principal, Economia e Sociedade. É uma obra que, como eu já antecipei, é gigantesca. Se contar os dois volumes, aproximam de 1000 páginas. E é a obra máxima do autor, incompleta, mas que apresenta uma síntese de tudo que ele produziu. E ele começa a obra já fazendo uma análise do jeito de sua sociologia, de conceitos rudimentares da sua forma de pensar. Então, em Fundamentos, iremos estudar um pouco essa concepção weberiana através da apostila que eu enviei para vocês na página 11 tem ali o título da obra, Economia e Sociedade, Fundamentos de uma Sociologia Compreensiva. Tá a publicação póstuma, 1922, ele morre em 1920, mas deixa essa grande obra. Vamos lá, porque comentar os aspectos que eu não comentei nas obras anteriores, de modo a tender a fechar esse autor. É a última obra, provavelmente eu vou gastar alguns vídeos para finalizá-la, devido à extensão desse escrito, mas estamos dentro do prazo do trimestre ainda, está tudo fluindo conforme deve ser. Com exceção dessa quarentena que não permite fazer uma discussão, perguntas diretas durante a explicação. Mas vamos tentar chegar o mais próximo possível. Na página 12, primeira parte, Teoria das Categorias Sociológicas, ele, no capítulo 1, Conceitos Sociológicos Fundamentais, ele já começa dando uma definição do que seria a sociologia. Uma ciência que pretende compreender a ação social e assim explicá-la casualmente em seu curso, em seus efeitos. E para explicar a sociologia, eu teria que explicar o que é ação social. É uma ação em que os homens são capazes de fazer, de agir sobre os outros, de modo a modificar comportamento. Então, tudo que nós fazemos na sociedade que altera o comportamento de outro é uma ação social. Quando eu estou sozinho e faço algo, não é uma ação social porque eu não altero o comportamento de ninguém. A não ser que a minha ação tenha incidência sobre o outro. A ação social pode ser racional, de maneira afetiva, desde que altere o comportamento de outro, é chamado de ação social. Na mesma página está escrito assim: denominamos motivo uma conexão de sentido que para o próprio agente ou para o observador constitui a razão de um comportamento quanto a seu sentido. Aqui ele está dando uma definição sobre, por exemplo, quando ele está estudando a Reforma Protestante. Motivo, ele explica, é uma conexão entre o que é feito, essa é uma definição que hoje nós já temos, né? Uma conexão entre o que é feito e as causas do comportamento. Isso é um motivo. O motivo porque alguém morreu, né? Aí você vai associar qual foi o comportamento que causou a morte. Enfim, ele faz uma volta nesses princípios rudimentares para explicar, por exemplo, como que nós em sociologia falamos de conceitos que não existem de fato, de conceitos imaginativos, como o Estado, né? Nós definimos o Estado, apesar dele não se encontrar na prática presente, você não pode estudar o Estado, você monta, você associa elementos, associa poder, associa influência política, instituições e cria um Estado. Então a sociologia faz muito isso, utilizar abstrações. É comum na sociologia, é comum na matemática, você aprende fórmulas que auxiliam a traduzir o mundo para que possamos pensar o mundo de maneira mais precisa. E aqui, na página 13, nós temos alguns elementos que são fundamentais em Weber, que é um assunto que eu não trouxe muito, que é a definição de poder, né? Poder é toda a probabilidade de impor a própria vontade em uma relação social. Então aqui ele está associando um pouquinho. Dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem. Aqui ele vai falar de categorias que são fundamentais para compreender a política. Categoria de poder e dominação. Na obra Ciência e Política, Duas Vocações, ele diz que o poder, por exemplo, é exercido pelo boss, por um chefe,
que controla tudo, porque o boss ele tem a possibilidade de impor a própria vontade. Como? Pelo dinheiro, pela grana. E a dominação. Cada vez que você cede a um comportamento, você é dominado. Por exemplo, ao final da Primeira Guerra Mundial, 1919, no contexto que o Weber está escrevendo, teve um tratado de paz chamado Tratado de Versalhes. Se o Weber, analisando esse tratado, o que o Weber falaria? Isso é um tratado de dominação, porque a França vitoriosa, a Inglaterra vitoriosa, impôs à Alemanha duras condições de paz. Então não é um tratado de paz, é um tratado de dominação, uma vez que a Alemanha foi obrigada a aceitar perder um sexto do território, e a França e a Inglaterra impuseram duras condições econômicas a uma Alemanha já devastada pela guerra. Então são essas definições que ele trabalha ali na página 13, no capítulo 2, categorias sociológicas fundamentais, né, da gestão econômica. Aqui muito nos interessa, né? Economia precisa garantir de poder de disposição pela coação jurídica do Estado. Ou seja, para um Estado funcionar, ele precisa de uma economia que seja capaz de cobrar imposto. Hoje, se nós não pagarmos imposto, nós teremos consequência. Imposto de carro, você tem o carro apreendido, enfim, imposto de renda, você pode ser processado por isso. E nós pagamos imposto em tudo. Coação. O Estado precisa ser capaz de fazer com que seus súditos ou os seus cidadãos, como é o caso nosso aqui, nós não somos súditos, nós não temos monarca, nós temos cidadãos, apesar que alguns idiotas comportam-se como se fossem súditos, mas enfim, somos cidadãos. Tem que ter um mecanismo, o Estado brasileiro tem que ter um mecanismo para fazer com que nós paguemos nosso imposto. E eles têm, né? Tem a polícia, tem a Receita Federal aí, que vive na nossa cola. Se descuidar um pouquinho, nós daremos mal. Então, o Weber reconhece isso. O Estado precisa impor a capacidade de arrecadar impostos. Quanto custa a aplicação de certos meios para alcançar determinado fim? Princípio essencial em economia. A economia, para Weber, é a ciência da escassez. Não tem dinheiro para tudo. É um princípio que todo mundo tem que entender. Então, antes de você fazer alguma coisa, a lei máxima da economia é essa. O esforço vale a pena? É uma lei que nós utilizamos de modo quase inconsciente desde quando éramos hominídeos. Quando você sai para caçar lá numa floresta sem sociedade, uma anomia social completa, você pensa, vale a pena tal esforço para fazer tal coisa? Vale a pena gastar energia para desenterrar um fruto desse tamanho? Vou queimar mais energia do que a recompensa em alimentos, nutrientes? Então esse é o princípio básico da economia. Qual o resultado que vai ter? Né? Qual o tamanho do meu desprendimento de energia, de recursos em função do resultado? Essa deve ser uma das leis que o título, né, da obra Economia e Sociedade, que o nosso economista Max Weber nos apresenta. Na página 14, ele fala um pouquinho, ainda no capítulo 2, fala um pouquinho sobre a forma que a política deve ser conduzida, esse binômio política-economia, que não dá para você dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, prometo dar isso, prometo fazer aquilo, se você não tiver uma base econômica forte. E tem uma frase que é sintomática. A política dirigida contra as irracionalidades do sistema monetário denominamos política lítrica, de pagamento. No Estado de Direito Puro, ela constitui a medida político-econômica mais importante dentre as que assume de modo típico. O que ele está dizendo aqui é que no mercado, no recém-nascido mercado, né, do século XX ali, muito mais o governo tem que pensar em atacar as condições de especulação, de queda, as condições da bolsa de valores, a compreender o tipo de política externa que irá adotar. Hoje, se nós formos pensar, essa tática dele ela é mais válida do que nunca. Porque hoje, muito além de investimentos no país, você precisa de um governo, de uma economia que seja capaz de compreender o cenário nacional, de gerar confiança.
A maior parte do dinheiro que nós temos hoje ele não existe de fato, né? Ele é especulativo, depende de flutuações do humor dos investidores. Então é necessário compreender essa relação, entender de mercado. Se você escolher um governante que ele não entende de mercado, você está fadado a enfrentar uma crise sem precedentes. Ele não vai saber quando, como articular a taxa de juros, qual que é o papel do Banco Central, ele não vai saber as relações de importação e exportação, enfim, não vai ter nenhuma noção de economia. E é um dos principais fatores abordado por Max Weber. A direção das operações financeiras está na mão de operadores de bolsas ou de empresários individuais nas de financistas. Está dizendo aqui o que eu já tinha dito anteriormente. A maior parte das movimentações da Bolsa de Valores depende de grandes grupos. Nós até, alguns no Brasil, estão começando a investir na Bolsa de Valores, mas são mais aventureiros, né? Podem ganhar, podem enriquecer, mas o grosso do lucro depende da vontade de quem tem poder de gerar impacto, de causar crise, de falir país. Eles não vão pensar em fazer isso. Capítulo 3, eles falam um pouquinho sobre os tipos de dominação que eu já abordei com vocês de modo prévio ali. 3 tipos de dominação, né? Primeiro, normalmente a crença na legitimidade está propiciando dominação. O padre da igreja, o pastor, o político X, o político Y, você reconhece ele como uma autoridade divina. O professor, você reconhece às vezes como autoridade do conhecimento. Não vou me colocar fora aqui. 3 tipos de dominação. De caráter racional, baseado na crença da legitimidade das ordens estatuídas. Ou seja, a pessoa pede para você fazer algo, você faz porque você acha que aquilo é lógico. A outra questão, de caráter tradicional. Enfim, eu obedeço meu pai porque sempre foi assim, porque é nossa cultura. De caráter carismático. Aí a pessoa tem uma espécie de santidade. Você vê, por exemplo, líderes famosos aí, um Getúlio Vargas da vida, né? É alguém que usava o carisma para se eleger. Foi ditador durante 15 anos, se candidatou e levou a eleição de volta. E se não tivesse suicidado, teria levado outras. E aqui o Weber, ele fala que tanto o carisma cede às vontades do indivíduo, que a sociedade é alienada por um líder carismático, e ele defende um sistema que seja mais burocrático. A burocracia weberiana, ela não se confunde com a burocracia que nós temos hoje. Você escuta a burocracia da raiva, né? O que é burocracia para você? Burocracia você entende como eu vou pagar uma coisa no banco, o cara te manda para cá, não era no banco, era nisso. Isso é dificuldade burocrática. Burocracia, para Weber, burocracia, na palavra inicial, é um sistema que funciona racionalmente. Cada um tem uma função, não um sistema que dificulta você de fazer as coisas. E para Weber, a burocracia tem um pouco de sentido. Porque se eu deixo o poder na mão de um líder carismático, ele acorda hoje pensando, quer saber, eu vou fazer tal coisa. Decide as coisas de uma hora para outra e pode tomar decisões plenamente deletérias para o bem da nação. Quando se há uma burocracia, nada ocorre sem que esse processo seja analisado e julgado, né? Se lá na Roma antiga os ditadores eram utilizados para tomar decisões rápidas, o Weber é alguém que defende uma decisão racional e que atenda a todo um princípio burocrático de racionalização. Tá? Não é essa burocracia conforme você está acostumado no Brasil. Eu vim pagar tal coisa. Não pode pagar aqui, tem que ir ali, tem que ir lá. Não é nada disso. Burocracia no sentido de um Estado que funciona por camadas que se sobrepõem e que são organizadas visa a celeridade também. Burocracia não pode ser algo que atrapalhe a celeridade, um processo que só vai ser julgado quando a pessoa já morreu. Isso é um abuso da burocracia, né? Bom, eu creio que nesse vídeo 1 tenha sido isso, né? No capítulo 4 ali, ele fala que nem toda, na página 15, nem toda associação de classe é para fazer revolução, nem toda luta de classes é econômica. Aqui ele tenta, enfim, fornecer elementos que não dá para justificar uma análise da sociedade exclusivamente na transformação. As pessoas se unem para fins diversos e nem sempre tem em vista fazer uma revolução. No próximo vídeo eu falarei sobre a segunda parte, a economia e as ordens dos poderes sociais.